Vamos agora pra mais um Isekai, rapaz. É muito Isekai. Mas dessa vez é bom. Invocaram até o Igor pra falar desse negócio aqui que é o Tondemo Skill. Que é conhecido como o Isekai do mapa. Por algum motivo. Porque é do mapa. E o mapa fez esse projeto basicamente solo, né? Foi a galera do estúdio que tava muito afim de fazer essa adaptação e fizeram. E foi um bom anime. Eu não vi, aí é com o Igor. Eu não lembro nem a sinopse. Eu sei... lembrei a sinopse. A gente tem o Tsuyoshi, que ele basicamente vai pro mundo de Sekai e ele tem o poder da Amazon, onde ele consegue fazer compras de produtos, ingredientes do mundo real no mundo de Sekai. E ele utiliza isso para começar a cozinhar, né? E isso acaba se espalhando, onde um gigantesco lobo acaba... Opa, tu cozinha, né? Tu vai começar a cozinhar pra mim, rapaz. E aí começa com o lobo, começa depois com outros bichos, e ele vira cozinheiro de um monte de monstro que ou come a comida dele ou come ele. Acho que é mais ou menos isso. É, errado não tá. Olha só. Só é importante adicionar o detalhe que o lobo é um Fenrir, né? Lobinho bonitinho, gigante. É, o Fenrir, que até o momento é um dos bichos mais fortes do universo, do anime. Tem que ter, né? Tem que ter, óbvio. Tem que ter. Mas aí que vem a parte legal, né? Hum. Porque, querendo ou não, ele começa dessa forma, só que ele tem um diferencial. Ele tem literalmente, no começo, um elefante branco e depois dois elefantes brancos ali em primeiro plano, que são dois Deus Ex Machina que conseguem fazer tudo, derrotar tudo. E o mundo se preocupa com a periculosidade desses monstros, né? Então, diferente de outros animes, aqui ele ter um pet, entre aspas, que é super poderoso, tem relação de causa e consequência, né? Então, a ideia de ele ter esse Fenrir com ele auxilia ele a conseguir comida, só que aí é um ciclo vicioso, né? Porque o Fenrir mata, consegue comida, ele não sabe cortar a carne, né? Ele não sabe tirar a pele, ele precisa levar até a guilda pra tirar a pele, depois de tirar a pele, ele precisa cozinhar aquele tanto de carne. Só que aí o Fenrir come, ele cozinha muito bem, e ele tem os ingredientes do nosso mundo, ou seja, a comida é muito melhor, tem tempero, como já diria o chefe Jacan, tem tempero, e com isso, o anime apresenta o conceito de buff. Então, quando o Fenrir ele come uma carne, por exemplo, que é super bem temperada, ele ganha buff e ele fica com over de energia, ele precisa gastar de energia. O que acontece, ele vai, mata mais bicho, e quando ele mata mais bicho, ele coleta mais carne, e o protagonista precisa cortar, precisa tirar a pele, e se torna um ciclo vicioso, infernal, onde ele tá vivendo um inferno na Terra, que ele precisa cozinhar tudo a todo momento para alimentar os bichos. Então, ou seja, o anime conseguiu encontrar uma maneira onde você ter um Fenrir extremamente overpower se torna algo negativo pra você, porque ele começa a sofrer por conta disso. E isso contrasta literalmente com a perspectiva do protagonista, que ele só quer viver uma vida normal. Só que o que acontece ele tem tudo, menos uma vida calma e normal. Porque por conta disso, a gente vive esse ciclo de causa e consequência inerente. O reino tá olhando pra ele, todo mundo da guilda tá olhando pra ele, porque tá levando um monstro de nível muito alto pra guilda pra cortar pele, então, pra tirar a pele. Esses bichos que apareciam de um em um ano, agora aparecem de uma em uma semana com ele. Então todo mundo da região conhece ele, todo mundo do reino conhece ele. Até os deuses daquele mundo ficam interessados nos docinhos do Amazon Prime. Então as deusas disputam entre si pra quem vai dar buff pra ele, porque querem receber os docinhos em troca. Então quando você vê, é literalmente uma engrenagem que vai girando ali com relação às causas e consequências dos bonecos overpower que ele tem. E o mais legal de tudo isso é, primeiro, temos um Isekai com causa e consequência, coisa rara, extremamente rara. Segundo, ele não se desvencilha da sua premissa da cozinha. Então isso tem em todo episódio, eles têm receitas diferentes. O storyboard para esses momentos é extremamente rico, bem detalhado.
não só dos movimentos dele quando ele tá cozinhando, quando ele tá cortando, quando ele tá mexendo na panela, mas os próprios itens, a carne, quando ele vai cortar, quando ele tá pulando a carne, você vê que aquilo parece rotoscopia, porque é muito detalhado cada um dos movimentos que ele tá fazendo ali. Então o storyboard é muito rico nesses momentos para passar essa informação e para te deixar imerso naquela situação, porque querendo ou não, a cena de ação dele é o momento da cozinha. E o engraçado também é que o anime também tem cenas de ação bem interessantes, mas as cenas de cozinha são melhor. Então você tem esses dois pontos. Primeiro, com relação ao mundo, que ele estabelece muito bem da causa e consequência. Ele respeita a questão da cozinha e não se desvencilha desse ponto. E é interessante também, que eu acho que é o ponto principal que encaixa aqui no conjunto com os outros dois, é a dinâmica de grupo. Porque o que te sustenta no meio dessa situação onde você vive uma rotina, como eu contei por conta do respeito que ele tem pela causa e consequência, você vive uma rotina com aqueles personagens e a dinâmica de grupo precisa fluir, senão ele se torna cansativo. Então aí você tem um elemento a mais agregar, que é o Slime, que entra posteriormente, que a dinâmica entre ele, o Slime e o Fenrir é fantástico. O Slime, ele agrega muito nisso, porque ele faz com que o clima fique mais leve e você tenha mais piadinhas para você contar com em cima do estereótipo. Então, além dele ser um elemento muitas vezes cômico, porque ele é o petzinho, só que ele tem um amadurecimento dele, dentro desse amadurecimento ele é rebelde, ele quer matar. Mas ele é um bichinho fofinho, mas ele quer matar, ele quer lutar. Então você precisa lidar com essa dicotomia e o protagonista não sabe como trata ele. Então, o que adiciona novas dinâmicas e novos conflitos e para de ser o que anteriormente era só matar bicho, fazer carne, tirar pele. Agora tem mais nuances, tem mais dinâmica, porque você tem um elemento a mais ali. Então, quando você junta tudo isso, em um anime só, você tem Tondemo, um isekai extremamente raro. Assim, até ponto de comparação, não tem um outro isekai pra comparar com ele, porque é muito específico, mas não só específico, também extremamente rico. Tem até o Isekai Shokudou, que faz uma coisa parecida, mas nossa, é muito diferente. O Isekai Shokudou, a proposta dele é diferente, ele quer enaltecer muito mais o próprio food porn da situação, e ele sempre tenta contar uma historinha em cima disso, mas uma história sequencial como Tondemo, eu não me lembro de ter. E ser boa, né? Que ajuda. É importante ser bom também, né? É bom. Porque, querendo ou não, ele tem muita coisa para um Isekai e são 12 episódios. E nesses 12 episódios ele lida com questão de causa e consequência, ele constrói comédia, ele seta a dinâmica de grupo e desenvolvimento de personagem na dinâmica de grupo. Ele é um cara que cozinha, mas ele também aprende sobre aquele mundo, ele aprende sobre magia, óbvio que ele não fica overpower, mas ele aprende sobre magia, ele te dá contexto. Então ele usa esse personagem como assim, uma porta de entrada para você entender o conceito de magia. E dentro de tudo isso, ele também tem as piadinhas com o próprio desenvolvimento do mundo, para você entender a questão do reino, como funciona a parte política, como funcionam os deuses, ou no caso as deusas daquele mundo, questão de bênção. Então é muito conceito que é apresentado assim, em 12 episódios, em que ele precisa se manter, entre aspas, preso a essa narrativa episódica e rotineira de preciso cozinhar. Que o demônio tá com fome. Muito justo. Por fim, que nota você deu pra ele? Eu acho que eu dei um 7 ou um 8. Foi um dos dois. Mas aqui agora eu vou dar um 7 porque foi uma introdução e eu acho que posteriormente ele vai começar a escalonar mais e vai ter mais coisa a apresentar. Na primeira temporada, e querendo ou não, ele ficou meio preso nos primeiros episódios ali, por conta da dinâmica, então ele ficou meio cansativo. Mais pro final ele foi adicionando mais variáveis para ter mais contexto, mais conflitos de personagens, mais mundo a ser explorado. E aí eu acho que ele é aquele tipo de obra que com o tempo vai melhorando. Parecido um pouco com o Bookworm, que precisa do escalonamento para você entender mais o mundo, porque inicialmente ele é um berço de contexto. As consequências vêm depois. Faz sentido. Só não cita Bookworm quando a gente tem um anime do mapa bonito, tá? Por favor, isso dá gatinho. Isso deixa a gente triste. A gente pensa em Bookworm como uma boa produção, mas não existe, então... Mas é um Isekai bom, né? É um Isekai bom, de fato.